Seja bem-vindo a uma jornada transformadora em direção ao autoconhecimento e bem-estar através das práticas do yoga com a orientação do renomado mestre espiritual, Sadhguru. Prepare-se para uma imersão revitalizante em técnicas e filosofias que podem iluminar o caminho para uma vida equilibrada e plena. Vamos juntos aprender e incorporar esses ensinamentos em nosso cotidiano, convidando você a embarcar nesta jornada de autoaperfeiçoamento e harmonia interior. Faça já sua inscrição no curso de Yoga Sadhguru, links na descrição. A tecnologia é subjetiva. Já as tecnologias com as quais você está lidando são tecnologias objetivas. Agora eu estou falando sobre uma tecnologia subjetiva. É sobre você? Aqui, você é o software com o qual você está tentando lidar. Fundamentalmente, se você olhar para si mesmo, agora você está funcionando de acordo com o software que você se tornou. Por favor, veja em que tipo de família você nasceu, que tipo de pais, que tipo de escola, que tipo de amigos, que tipo de ambiente, que tipo de religião, que tipo de sociedade. Este é o tipo de pessoa que você é agora, não é? Então o software foi escrito em você aleatoriamente por qualquer pessoa e todas as pessoas com as quais você teve contato, não por profissionais treinados. Praticamente todas as pessoas que se aproximaram contribuíram com algo. Para onde quer que você tenha ido, alguém encheu sua cabeça com alguma coisa? Você não teve escolha sobre de onde receber, de onde não receber? Se você disser, eu não gosto desse homem, eu não quero receber nada dele, você receberá muito mais dele do que de qualquer outra pessoa? É assim que este aqui funciona? Então, neste momento, a própria maneira como você pensa, sente, compreende e age na sua vida é exatamente a maneira como é o seu software, não é? Sim? A própria maneira como você move o seu corpo é a maneira que o seu software é. Eu quero que você entenda isso. Ele está tão profundamente condicionado. Se alguém que você conhece bem, alguém com o qual você esteja bem familiarizado, está andando a 1 quilômetro de distância, você não consegue reconhecer nada daquela pessoa, mas somente pela maneira como ela se move, você sabe que é aquela pessoa, não é? Porque a maneira como o corpo dela se move, somente se move do jeito em que o software dela está escrito. Mas esse software foi escrito inconscientemente. Agora, se queremos que alguma liberdade aconteça, se queremos que alguma transformação aconteça, nós temos que criar um pouco de espaço entre você e o seu software. Você está identificado demais com ele, você está perdido dentro dele e isso é tudo que você se tornou. Agora você precisa criar uma pequena distância. Você já ouviu falar de uma palavra chamada Buddha? Se eu disser Buddha, você provavelmente sempre pensará em Gautama, o Buda. Gautama não é o único Buda, esse não é o nome dele. Ele se tornou um Buda. Existiram milhares de Buddhas e ainda existem. O que Buddha significa Bu significa Buddhi, ou intelecto. Da significa Dada, alguém que está acima. Alguém que está acima do intelecto é um Buddha. Uma vez que você esteja acima do processo intelectual, o sofrimento na sua vida termina, porque todo sofrimento é fabricado lá na sua mente lógica. Quando você está no seu intelecto, quando você está preso no seu intelecto, você é um ser humano que não para de sofrer. Onde quer que você seja posto, você tem uma maneira de criar algum tipo de sofrimento. Seus medos, suas ansiedades, suas tensões, seu estresse. Veja só, as pessoas são capazes de sofrer por qualquer coisa, sim? Não é mesmo? As pessoas são capazes de sofrer por qualquer coisa no mundo, veja bem. Se você não for escolarizado, sofrerá por isso. Se você for escolarizado, sofrerá por isso. Se você não encontrar um emprego, sofrerá por isso. Se você encontrar um emprego, sofrerá por isso. Se você não é casado, sofrerá por isso. Se você se casa, sofrerá por isso. Se você não tem filhos, sofrerá por isso. Se você tem filhos, sofrerá por isso, não é? As pessoas são capazes de sofrer simplesmente por qualquer coisa. Essa é a natureza do intelecto. Uma vez que você esteja no intelecto, assim é a vida. Se você estiver abaixo do intelecto, você não sofrerá muito. Os animais não sofrem tanto quanto você. Coisas materiais, se forem resolvidas, eles ficarão muito bem. Eles não têm o tipo de sofrimento que os seres humanos conhecem, não é? Então, se você está abaixo do intelecto, você não sofre muito. Como você fez essa pergunta? Se você está acima do intelecto, você é um Buda.
Se você está abaixo do intelecto, talvez possamos lhe chamar de Budo. Se você está no intelecto, sofrimento constante. Então, para evitar o sofrimento, as pessoas estão inventando muitas maneiras de estar abaixo do intelecto. Consumo excessivo de comida, de álcool, sabe? Indulgência excessiva em prazeres físicos. Essas são todas maneiras em que você tenta evitar o tormento do intelecto por algum tempo. Você se embriaga e se sente bem por algumas horas, mas depois a vida te alcança com mais intensidade. Não te deixará escapar. Agora, esse ser que estava abaixo do intelecto, de alguma maneira evoluiu para dentro do intelecto. A única maneira de sair disso é evoluir para além do intelecto. Então, os fundamentos do yoga, a tecnologia é sobre como ir além disso. Então, como fazer isso agora? Tecnologias subjetivas não podem ser exploradas em ambientes sem compromisso. Você precisa de um ambiente dedicado e focado. Caso contrário, não será possível alcançá-la. Não é um ensinamento, é um método. Para implementar um método, você precisa estar de uma certa maneira em um certo nível de comprometimento, em um certo nível de receptividade. Caso contrário, não funciona, porque... Veja agora, se você for a um laboratório de química, você leva este componente químico, se você o coloca dentro, algo acontece. Mas se você não está disposto a colocá-lo dentro, se você sentar aqui e pensar e pensar e pensar, o que este irá fazer, o que aquele irá fazer, você chegará a todo tipo de conclusões erradas. Até que você os coloque lá, não funcionará. Talvez exploda no seu rosto, mas até que você o coloque lá, você não irá saber o que é. Mas agora, você é o composto químico. Você é o químico e você é o processo experimental. Tudo é você. Agora, você precisa de um tipo diferente de laboratório, caso contrário, não funcionará. Se fosse objetiva, poderíamos ter simplesmente escrito um livro e o entregado a você. Mas porque é subjetiva, você tem que ser conduzido passo a passo, porque há uma dimensão de percepção e de experiência completamente diferente no geral. Mas isso é possível para mim? É possível para qualquer ser humano? Internamente, todos somos igualmente capazes, não temos diferenças em termos de capacidade. Todos nós somos capazes de sermos alegres, não é? Sim? Se você foi alegre por um momento, isso significa que você é capaz de ser alegre, não é? É que você só não é capaz de ficar lá, é só isso? Não existe nenhum ser humano no planeta que não tenha sido alegre. Todo ser humano já foi alegre em algum momento, o que significa que ele é capaz de se alegrar. É somente que ele não consegue permanecer lá. Então ele precisa de uma tecnologia para manter a atmosfera dentro de si. É possível. Quando você diz um cônjuge, você o tocou, e há um certo nível de memória, todo o sistema irá passar por um certo nível de sofrimento. Não é apenas um processo emocional e psicológico, é um processo muito físico. Como conduzir isso graciosamente bem? Encontre a plenitude do que é esta vida. Estou em processo de divórcio e parece que uma parte de mim está morrendo. Como posso superar essa dor e seguir em frente com a vida? Você precisa entender isso. O que você chama de eu neste momento é uma quantidade enorme de memória. Seu corpo é desse jeito simplesmente por causa da memória genética que ele carrega. Você tem o nariz da sua mãe, a aparência do seu pai e algo mais do seu avô. Simplesmente porque o que você chama de seu corpo é um complexo aglomerado de memória. Uma memória muito antiga reside em seu corpo. O que você chama de minha mente é 100% memória neste momento. Portanto, você é um enorme amontoado de memória de muitas maneiras. E a memória entra em você de maneiras diferentes. Através de todos os 5 sentidos você acumula memória. O que você vê, o que você ouve, o que você cheira, o que você degusta, o que você toca. De todas essas 5 maneiras diferentes de acumular memória, o que você vê e o que você toca são as formas de memória mais profundas. Especialmente o que você toca cria um determinado nível de memória no sistema.
Portanto, quando você diz um cônjuge, você o tocou e haverá um certo nível de memória. Agora, duas pessoas que compartilharam as suas emoções, o seu corpo, as suas sensações e a sua moradia, porque duas memórias se fundiram de várias maneiras. Separá-las é quase como despedaçar a si mesmo. E isso não vai ser fácil por várias razões. Mas, ao mesmo tempo, o fato de você estar se divorciando significa que você quer acabar com essa memória de alguma maneira. Talvez não apagar essa memória, mas alguém que foi seu cônjuge, alguém que de muitas maneiras fez parte da sua vida, lentamente, por qualquer que seja o motivo, você começou a experienciá-los como uma bagagem que você não quer carregar. Então, você quer deixar a bagagem de lado, mas descobre que a bagagem não é algo que você carrega voluntariamente, ela é algo que está grudada compulsivamente a você. Portanto, quando qualquer coisa que esteja grudada em você compulsivamente, se você tentar arrancá-la, haverá dor. Mesmo que você tenha quase chegado a um ponto em que não consegue mais suportar a pessoa, ainda assim dói. Simplesmente porque você está tentando arrancar uma memória que é você. Porque você é um agrupamento de memória, a memória foi construída a partir do seu cônjuge, você não consegue se livrar disso assim de uma hora para outra. Se você fizer isso, mesmo mentalmente e psicologicamente, se estiver preparado para fazê-lo, ainda verá que todo o sistema irá passar inevitavelmente por um certo nível de sofrimento. Mesmo que de forma emocional e psicológica você esteja em um estado de equilíbrio que lhe permita lidar com isso, o sistema passará por um determinado processo. Especialmente quando você é afastado de seu cônjuge, seja pelo divórcio ou pela morte, você verá que a memória dentro do seu sistema é muito mais forte quando o cônjuge não está presente. Principalmente quando for pela morte, você verá que a memória de seu cônjuge está presente em cada célula de seu corpo. Se vocês viveram tempo suficiente juntos, não é simplesmente um processo emocional e psicológico, é um processo muito físico. Portanto, o divórcio é uma morte voluntária. Você decidiu matar algo que é uma parte de você de alguma forma. É por esse motivo que, tendo essa compreensão da existência e da maneira como o sistema funciona, que sempre lhe disseram, até que a morte os separe, você não vai se separar. Por quê? Há uma memória física e o corpo não tem o equilíbrio da mente. A mente pode decidir e dar a volta por cima, mas o corpo não consegue. Quanto mais memória você acumula nele, mais confuso ele fica. Portanto, com um tipo de memória, o corpo lida muito melhor. Agora que você decidiu se divorciar, seja lá por quais motivos, os quais eu não quero me aprofundar, se isso puder ser evitado, seria melhor. Mas por alguma razão, você chegou a essa situação em que isso tinha de acontecer? Você precisa entender que o divórcio, essencialmente, significa que você optou por matar algo que faz parte de você, porque o que você chama de eu é somente uma certa quantidade de memória. Agora, como conduzir isso graciosamente? A maioria das pessoas acha que a melhor maneira de conduzir um divórcio é imediatamente entrar em outro relacionamento e um outro relacionamento do mesmo tipo. Não, você causará muito mais conflito e turbulência no sistema fazendo isso. É extremamente importante que o corpo tenha tempo suficiente para trabalhar essa memória, que o corpo tenha tempo suficiente para manter a memória a uma certa distância. Caso contrário, você vai se colocar em uma posição em que estar alegre e em paz se tornará algo muito difícil de ser realizado em sua vida. Portanto, conduzir esse processo graciosamente é muito importante, assim como é importante conduzir cada aspecto de sua vida graciosamente e bem. Você só está se divorciando do seu cônjuge. Não precisa se divorciar de si mesmo, mas você precisa entender isso. Você já se divorciou de si mesmo, você está praticamente divorciado de si mesmo. A sua existência
foi nutrida pela criação de um vínculo, uma parceria, ou um aprisionamento, dependendo de como você o conduziu, para você se sentir completo de alguma forma. A maioria das parcerias dessa natureza é formada porque sozinho você se sentiria insuficiente, incompleto, mas a vida não é assim. Este é um processo de vida completo por si só, não precisa de nenhuma assistência externa. Portanto, agora que você chegou a essa situação, está na hora de se voltar para dentro e ver. De qualquer forma, você está passando por um divórcio que poderia ter sido evitado, mas está acontecendo. Então, você pelo menos não se divorcie de si mesmo. Quando eu digo você mesmo, não é a parte da sua memória, aquilo que a memória acumula, aquilo que é fundamental para a sua criação. Você, como uma existência, você como um ser, não permaneça divorciado disso. Está na hora de você encontrar a plenitude do que é esta vida. Está na hora de descobrir que esse ser é um ser completo, que não precisa de nenhuma existência exterior para ser da maneira que é. Para conduzir a nossa vida na sociedade, talvez possamos precisar, nós somos interdependentes, mas a existência fundamental deste, o equilíbrio que este é, o espaço que este é, a possibilidade que este é um processo completo por si só. A nossa interdependência é apenas baseada nas nossas demandas exteriores, mas a nossa existência interior é completa por si só. Você está se divorciando do seu cônjuge, o que é ruim o suficiente. Não se divorcie de si mesmo. Você precisa aprender a ser feliz com as suas compulsões. De qualquer maneira você tem a compulsão. Se você não está feliz com ela, agora você tem dois problemas, a compulsão e a infelicidade. Se você tiver ao menos um problema, é mais fácil lidar com ele. Você tem as suas compulsões, aprenda a observá-las alegremente. Isso não significa que você está feliz pelas suas compulsões, você é feliz. O motivo de estarmos sempre falando sobre alegria, amor e coisas assim é para manter a mente agradável, para manter as emoções agradáveis. Porque quando a sua mente e as suas emoções estão agradáveis, você está flexível, podemos fazer muitas coisas com você. Quando a sua mente e as suas emoções não estão agradáveis, você se torna rígido, nada pode ser feito com você. Portanto, você já tem um problema, não crie o próximo. A infelicidade é desagradável. Agora, quando você está em um estado desagradável, ninguém pode te tocar, ninguém pode te ajudar, ninguém pode fazer nada com você. Se você está em um estado agradável, você está disposto a ser moldado para um formato diferente, não é? Quando você está em um estado desagradável, você não está nem disposto a ser tocado. Então, a infelicidade é um problema maior do que qualquer maldita compulsão que você tenha. Um problema muito maior, porque agora você não pode ser tocado, você não pode ser moldado, você não pode ser ajudado. Então, primeiro resolva isso. Qualquer que seja seu desvario, a primeira coisa é aprender a ser alegre e amoroso. Assim, fica fácil trabalhar com você, fica fácil te ajudar, fica fácil lhe alcançar, fica fácil fazer coisas com você para além dos seus gostos. Porque o que você gosta e não gosta, essas são as compulsões básicas. Se tivermos que te ajudar a sair disso, você precisa estar em um estado agradável. Se você está em um estado de desagradabilidade, não podemos fazer com que você faça algo que não goste. Você fará apenas o que gosta. Quanto mais infeliz a pessoa é, mais ela vai insistir. Eu só farei isso, é assim que eu sou. As pessoas alegres são flexíveis. Você pode fazê-las dançarem, você pode fazê-las chorarem, você pode fazê-las pularem, elas farão tudo quando elas estão felizes. Elas são flexíveis. Não perca a sua flexibilidade. Essa é a coisa mais importante. É por isso que de manhã, yoga. Começando com as suas costas, lentamente iremos trabalhar até a cabeça. Porque a flexibilidade é a chave. Se você se tornar fluido, ótimo. De ser sólido para se tornar flexível, depois se tornar fluido,
depois se tornar gasoso, depois se tornar o nada. Isso se assemelha a uma progressão, não é? Então, é importante se manter flexível. A flexibilidade não é possível quando você está em qualquer estado de desagradabilidade, tanto na mente quanto nas emoções. Então, essa é a razão pela qual estar alegre, ser amoroso, estar feliz, estar em paz é importante, apenas por essa razão. Portanto, não crie um problema duplo. Você já tem o suficiente e essas não são as únicas compulsões que você tem. Você tem muitas outras. E o próprio propósito do Samyama é trazer à tona todas essas coisas que você tem escondido, porque se você as enterrar, elas só irão crescer. Você enterra as suas batatas, elas irão se multiplicar e crescer. O karma é como um saco de batatas. Quanto mais fundo você enterrá-las, mais elas crescerão. Então este é um lugar para arrancá-las, secá-las de tal maneira que elas não cresçam novamente. Se você se submeter suficientemente a um sadhana intenso, você verá, quando você sair para o mundo, muitas das suas simples compulsões desaparecerão. E estou lhe dizendo, se você estivesse com as compulsões de uma semana atrás, você não conseguiria se sentar assim. O que todos vocês têm conseguido fazer perfeitamente bem. Você não consegue se sentar quando existem compulsões? Sim, uma ou outra bobagem tem surgido, não é que você se tornou 100% livre, mas muitas das suas compulsões se encerram. É por isso que você consegue se sentar. Tudo está doendo. Quem não está com dor? Todos estão doloridos, inclusive eu. Para mim, apenas uma perna, para você as duas. Ao menos disso eu estou dispensado, porque eu tenho que permanecer sentado durante vários samyamas. Apenas uma perna. Para vocês, as duas pernas. Está doendo? Aí é que está. Isso dói, eu quero me levantar. Sinto fome, eu quero correr e comer. Me sinto assim, eu quero ir fazer xixi. Isso é o que temos superado. Muita fome, mas não importa. Muita dor, não importa. É uma compulsão terrível. A maioria das pessoas não aguentará por 2 minutos, elas irão quicar por aí. Agora você está apenas sentado. E alguém está sentado ao seu lado e eles ainda fazem bababá, bububu. Estão tirando todas as batatas deles? Não apenas as suas. Você também tem de lidar com as batatas à sua volta. Batatas podres voando por todos os lados, e mesmo assim... Então não reclame, você está indo bem, mas ainda há muitas batatas para se retirar. Elas precisam ser retiradas diariamente, todos os dias. Fazer isso apenas uma vez ao ano por 7 dias não é suficiente. Todos os dias você as remove, as seca e as guarda dentro de você. As seque a tal ponto que não possam brotar novamente. Assim tudo bem, as batatas são úteis. Você não deve se desfazer das suas batatas, senão toda a sua experiência de vida desaparecerá. Apenas seque-as de tal maneira que elas parem de crescer. O que está lá, fica lá. A mesma maldita batata se multiplica em milhares. Essa é uma batata exagerada, não é? Portanto, você as seca e apenas as mantém como elas são. Veja, é assim. Você tem 5 minutos de experiências intensas, digamos que de dor, ou de medo, ou de alguma experiência torturante, ou de algo que foi abominável para você. 5 minutos. Esses 5 minutos de batatas irão se multiplicar e multiplicar e multiplicar e governar toda a sua vida. Onde quer que você vá, é disso que você fala. Onde quer que você esteja, é nisso que você pensa. Se algo se mover, você pensa que é a mesma coisa que vai acontecer, pois você está multiplicando as suas batatas, você as enterrou e agora elas estão se multiplicando, elas se tornarão milhares de batatas do mesmo tipo, abomináveis. Agora, você secou essa batata e a guardou, ela está aqui. Ela é uma boa experiência. Se você passou por uma experiência realmente ruim, essa é uma boa experiência, porque estas são inestimáveis. O que você aprende através de momentos desagradáveis em sua vida é inestimável. Se você esquecer essa experiência, você é um tolo. Apenas um tolo tentaria esquecer.
Se você for inteligente, deverá lembrar de toda experiência desagradável que teve, sem ressentimento, sem raiva, sem ser desagradável, apenas na sua memória, sempre, para que você nunca mais entre na mesma situação novamente. Se você queimar a sua experiência, você vai passar pela mesma bobagem novamente. Nós só queremos tirar as batatas e secá-las de tal maneira que elas não possam brotar, mas nós queremos preservar as batatas. Nós não queremos nos livrar delas. Do contrário, você será mais uma vez um tolo ignorante que fará as mesmas coisas de novo. O valor das experiências de vida não pode ser jogado fora. O valor das experiências de vida definitivamente não pode ser jogado fora. Elas são necessárias se você conseguir mantê-las a uma distância e usá-las como experiência. Se você permitir que isso cresça em você, então, isso irá simplesmente envenenar toda a sua vida. Karma. Karma é a única coisa. A memória da experiência é a única coisa que pode trazer sabedoria a você. E é a única coisa que pode te prender. E é algo que pode envenenar tão fortemente a sua vida a ponto de te destruir. Então o karma não é o problema é como você o carrega. Como você o carrega é o único problema, o karma não é o problema. Em muitas tradições espirituais, sempre o sangha, ou a associação, ou estar em um tipo certo de companhia, sempre foi uma parte muito importante no crescimento de uma pessoa, porque existem pouquíssimos seres humanos, só uma pequena porcentagem deles, que, não importa onde estejam, eles permanecerão no caminho. Todos os outros seres humanos precisam de apoio. Se eles não estiverem em boa companhia, há uma chance muito pequena de fazerem as coisas certas. Infelizmente, essa é a realidade. Não é necessariamente uma desgraça, porque o que isso significa é que eles estão abertos a influências. É responsabilidade do tecido social criar a atmosfera certa para que cada indivíduo cresça na direção do que é belo para o indivíduo e para todos ao seu redor. Mas nem sempre, ou raramente, as sociedades conduzem essa responsabilidade no sentido certo, porque as sociedades não são permitidas. As sociedades não são permitidas a passarem por uma metamorfose, dependendo de qual for a influência, é naquela direção que ela crescerá. Eu não sei, ainda não quero acreditar nisso. Eles estão me dizendo que mais de 80% do conteúdo na internet é pornografia. Eu ainda não quero acreditar que isso seja possível. Mas as pessoas que estão bem informadas me dizem, Sadhguru, é isso mesmo? Este é um mundo doente. 80% é um mundo doente, não é um mundo saudável. Então, estar sob o tipo certo de influência, uma influência que estimule você na direção da sua verdade suprema, uma influência que lhe dê a coragem e a força necessárias para caminhar o caminho da integridade, porque com um senso de integridade frágil, ninguém nunca será espiritual. E
Isso deve ser entendido que, para coisas ruins atingirem você, elas não precisam necessariamente ser direcionadas para você. Se você por acaso estiver no tipo errado de ambiente, coisas negativas podem lhe atingir. Isso me recorda. 2 terroristas estavam preparando cartas-bombas, bombas que vão pelo correio. Depois de terem feito algumas, um perguntou ao outro: "Você colocou o suficiente? Você acha que estamos colocando explosivo suficiente nos envelopes?" O outro respondeu: "Por que você não abre um e vê?" Ele disse: "Isso vai explodir se eu abrir." O outro disse: "Seu tolo, não está endereçado para você. Não precisa estar endereçado para você. Você abre a caixa errada, ela vai explodir na sua cara." É assim no mundo, é assim dentro de você. Existem muitas caixas na sua cabeça. Se você abrir a caixa errada, minhocas vão sair rastejando. Se você abrir outra caixa, perfume sairá dela. Você já percebeu isso? Você já percebeu isso dentro de você? Se você abrir uma certa parte da sua mente, sairá sujeira. Se você abrir outra parte da sua mente, sairá perfume. Você não percebeu? Estar consciente o suficiente. Estar na companhia certa, de modo que a sujeira não será tolerada, de tal forma que você deixe sair o perfume de dentro de você e não a sujeira, é uma parte importante do crescimento de uma pessoa. Porque você não precisa sair procurando sujeira na sarjeta. Tem o suficiente na sua cabeça, não tem? É só que há lixo suficiente em todos os lugares. Tem bastante lixo no ashram também, com tantas pessoas morando. Tenho certeza de que tem bastante sujeira. Mas nós nos sentamos aqui, com uma brisa fresca e perfume. Não vamos nos sentar lá onde há sujeira. É a mesma coisa dentro de você, dentro da geografia do seu corpo, há sujeira e perfume. Qual deles você vai expor para si mesmo e todos ao seu redor? Essa é uma grande questão. É necessário um certo nível de tomada de consciência e uma certa companhia. É esse o significado do satsang, estar na companhia da verdade. É muito importante. Se você andar pelo ashram, pela geografia do ashram, devem existir pelo menos 8 ou 10 fossas com muita sujeira, são chamadas de fossas sépticas, cheias de material séptico. Se você for se sentar lá todos os dias, claro que você chegará à conclusão de que o Isha Yoga Center é o lugar mais sujo do planeta. Se você cair nelas, o Isha Yoga será a experiência mais horrível da sua vida. Mas você não deveria cair naquele poço, você deveria cair nesse poço. Mas você entendeu errado a geografia, porque você tem uma história errada. O seu karma é a sua história, não é? Shankaran Pillai decidiu que viraria ladrão porque nenhum dos seus negócios estava dando certo, ninguém lhe dava um emprego, então ele decidiu que iria roubar alguém. Por isso ele arranjou uma arma de fogo artesanal. Tarde da noite ele entrou numa loja de conveniência, apontou a arma para o atendente que estava lá e disse: "Passa o dinheiro, ou você vai virar geografia." O atendente falou: "Bem, você quis dizer história, não é?" "Cale-se, não tente mudar de assunto."
Não, não estamos falando de assuntos diferentes. Existe apenas um assunto, que é você. Mas você pode cair nesse poço ou naquele poço. Essa será a sua experiência de vida. Então, cair no lugar certo exige um certo talento. Você tem que evoluir para isso, você tem que amadurecer a esse ponto. Você sempre saberá como estar no lugar certo. De certa forma, satsang significa apenas isso, comunhão com a verdade, ou que você está construindo um relacionamento com a verdade. Se você está na companhia da verdade, sua interioridade é agradável. Se sua interioridade é agradável, naturalmente coisas agradáveis virão em sua direção. E você também terá a tendência de se mover na direção de coisas agradáveis. Se você tornar sua interioridade desagradável, você atrairá coisas desagradáveis e você também se moverá na direção de coisas desagradáveis. No ashram, quando você tem depressão, aonde você vai se sentar? Mas não nade na fossa séptica porque você está de mau humor. Mas normalmente essa é a tendência. Quando você está de mau humor, você procurará 5 outras pessoas que estejam de mau humor. Não. Quando você está de mau humor, você deve buscar 5 pessoas que estejam de bom humor, não é? Não, mas isso não é assim. Quando você se sente triste, você procurará 5 outras pessoas que estejam do mesmo jeito, não é? Isso é como ir nadar na fossa séptica porque você está deprimido. É o jeito errado de lidar com a vida, só isso. Eu não estou dizendo que você não deveria fazer isso. Só que isso não é a seu favor, apenas isso. É só que você se tornou tão autossuficiente que você não precisa mais de nenhum inimigo na sua vida. Isso é muita autossuficiência. Portanto, o processo espiritual é outra coisa. Manter a limpeza fisiológica e a limpeza psicológica é a primeira coisa. Do contrário, a espiritualidade será uma batalha. Não será, você sabe, perfume de jasmim na brisa da primavera, não. Será uma tarefa árdua, uma batalha, o tempo todo uma batalha. Muitas pessoas vivenciam suas vidas, particularmente sua vida espiritual, como uma batalha, porque elas não mantêm uma disciplina fundamental sobre a geografia de seus corpos e a geografia de seus espaços psicológicos. Se essas duas coisas não forem gerenciadas, tudo será uma batalha. Agora mesmo, você afirma ser espiritual, então isso também será uma batalha. Esse é o único jeito que a vida pode ser. Portanto, satsang significa fazer amizade com a verdade. A verdade é sua amiga, não a falsidade. Você começa no nível de verdade que você conhece. Você não tem que começar na verdade suprema, você não pode. Seja como for que você entenda a verdade, comece com isso. Você compreende a verdade como se fosse, digamos, falar a verdade. Por favor, comece com isso. Você tem a compreensão de que a verdade é ser gentil com tudo ao seu redor. Comece com isso. Não importa onde você comece, seja qual for a maneira que você compreenda a verdade, comece com ela e veja como dar um passo a cada dia. Veja, neste momento, se eu lhe disser, ou se você... Digamos que o seu reitor lhe diz que a partir de amanhã, todos vocês, que tipo de roupa vocês devem usar. Imediatamente haverão protestos na universidade. Se o seu reitor for mais longe e disser, todo mundo deve comer apenas 4 idlis pela manhã. Se o seu reitor lhe disser, todo mundo deve acordar às 5 da manhã. Digamos que ele coloque 10 diferentes regras como estas, coisas físicas a serem feitas. Você vai pensar que ele está tentando convertê-los em escravos e vocês irão berrar e gritar por sua liberdade, não é? Mas olhe para si mesmo e veja, neste momento, outra pessoa, se ela determina o que deve acontecer à sua volta, você se sente como uma escrava. Mas neste momento, outra pessoa está determinando o que deve acontecer dentro de você. Isso não é escravidão? Alguém pode decidir se você é feliz ou infeliz.
Isso não é escravidão? Alguém pode decidir se você será um ser humano agradável ou um ser humano desagradável. Isto não é escravidão? O que acontece dentro de você, alguma outra pessoa determina? Esta é a pior forma de escravidão, não é? Não é mesmo? É só porque todo mundo é desse jeito que parece ser normal? Não é. Não é normal. Só porque todo mundo é desse jeito não torna isso normal? Este ser humano, a vida à sua volta não acontecerá, nunca acontecerá 100% da maneira que você quer. E nem deve acontecer, porque se tudo acontecer da maneira que você quer, para onde eu vou? Eu estou muito feliz que não esteja acontecendo da sua maneira. E agora que você é uma estudante, você ainda é estudante, eu creio que uns 60% a 70% esteja acontecendo da sua maneira. Quando você se casar, a porcentagem será revertida. Nós não sabemos. Não sabemos para que direção isso irá. Então, se a vida à sua volta nunca acontece 100% da maneira que você quer, e não deve, a menos que você esteja vivendo com máquinas, a vida não acontecerá e até mesmo essas máquinas irão lhe enlouquecer, não é? As máquinas não estão lhe inquietando todos os dias por uma coisa ou outra, elas estão. Portanto, o exterior nunca acontecerá 100% da maneira que você quer. E se a sua felicidade ou a sua alegria, ou não vamos usar todas essas palavras, essencialmente é agradabilidade versus desagradabilidade. Para agradabilidade, nós temos muitos nomes, nós chamamos isso de paz, de felicidade, de alegria, de bem-aventurança, de êxtase. Para desagradabilidade, nós temos muitos nomes, estresse, ansiedade, medo, tensão, qualquer outra coisa, loucura, o que seja. Agradabilidade versus desagradabilidade. Se sua agradabilidade depende do que acontece à sua volta, as chances de você ser agradável o tempo todo são remotas, não é? Na própria natureza das coisas não é possível. Só é possível se você for capaz de criar uma distância entre isso e aquilo. No sentido de que toda vez que as coisas não funcionam, existe um hábito em muitas pessoas, elas olham para cima, para o wala. Não é? O mundo inteiro está olhando para cima. Olhar para cima. Veja, você sabe que o planeta é redondo? Você sabia disso? Ok, o planeta é redondo e você não está sentado no topo do Polo Norte, você está sentado em Chennai aqui, no clima tropical. E o maldito planeta está girando. Então, se você olha para cima, você está sempre olhando na direção errada. Não é? Você está invariavelmente olhando na direção errada, não é mesmo? Talvez em um certo momento, seja qual for na hora de Greenwich, 0 horas, quando você olhou para cima, talvez você tenha acertado o céu. O resto do tempo você está sempre olhando na direção errada, não é mesmo? Então, neste espaço cósmico, existe alguém que sabe o que é em cima e o que é embaixo? Alguém sabe? Existe algum lugar onde está marcado, este lado é para cima? Ninguém sabe qual é para cima, qual é para baixo, é apenas uma suposição, não é? Você sabe realmente qual é o norte e qual é o sul? No sentido real, você sabe o que é norte e sul? É apenas para nossa conveniência que fixamos isso, não é? Sim ou não? Você sabe o que é leste e oeste? Não. Você sabe o que é para frente e para trás? Você não sabe. Nenhuma dessas coisas você sabe. Existe somente uma única coisa que você pode estar certo neste momento. Isto é, você sabe o que é para fora, o que é para dentro. Esta única coisa você tem certeza, não é? Isto é para dentro, isto é para fora. Este é o único privilégio que você tem. O que está para fora, o que está para dentro, isto é tudo que você sabe. Caso um dia você se ilumine, você perderá isso também. Sim. Foi o que aconteceu comigo. Agora eu não sei o que é para dentro, o que é para fora. O que sou eu, o que não sou eu, é por isso que estou por aí pelo mundo. Porque eu não sei se este sou eu ou se aquele sou eu. Então, agora você diz, eu sei o que é para dentro, o que é para fora. Vamos examinar isso um pouco mais. Vocês podem me ver agora, todos vocês? Você consegue me ver? Apenas aponte aonde estou. Use suas mãos e aponte. Vocês conseguem me ver? Ah, você errou.
Você sabia que eu sou um místico? Você está entendendo isso totalmente errado. Agora, essa luz está recaindo sobre mim, refletindo, passando por suas lentes, imagem invertida em sua retina. Você conhece a história toda, certo? Aonde você me vê neste momento? Dentro de você mesmo? Aonde você me ouve neste momento? Dentro de você mesmo? Aonde você tem visto o mundo inteiro? Dentro de você mesmo. Alguma vez você já experienciou qualquer coisa fora de você mesmo? Tudo o que já lhe aconteceu, escuridão e luz aconteceram dentro de você. Dor e prazer aconteceram dentro de você. Alegria e sofrimento aconteceram dentro de você. Alguma vez você já experienciou qualquer coisa fora de você mesmo? Não. Então, o que eu estou lhe perguntando é, o que acontece dentro de você? Quem deveria determinar como isso deve acontecer? O que acontece dentro de você? Quem deveria determinar como isso deve acontecer? Outra pessoa? Definitivamente, você deveria determinar o que deve acontecer dentro deste, não é? Portanto, se você determina o que está acontecendo dentro deste, toda a sua experiência de vida será determinada por você, ninguém mais além de você, não é? Os eventos à sua volta podem não ser determinados por você, mas como sua experiência de vida é neste planeta, isso é 100% determinado por você, se você assumir o comando disso. Se você deixar isso solto, qualquer pessoa determinará. Eles irão, não conscientemente, eles também são como você, por acaso. Obrigado por estar conosco nesta jornada. Se você ainda não faz parte da nossa família no YouTube, convido você a se inscrever agora mesmo. Estamos preparando conteúdos incríveis para você. E, claro, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e espalhar essa energia positiva. Você se tornará uma vida muito limitada? Você caminharia pelo mundo e faria o que precisaria ser feito somente se tivesse uma garantia, não importa onde você se meta, você não se perderia. Caminhe a passos largos, caso contrário, você será apenas um meio passo. A maioria dos seres humanos são meio passo por causa do medo de sofrer. Se isso acontecer, o que acontecerá comigo? Se aquilo acontecer, o que acontecerá comigo? Se você é bem gerenciado internamente, você sabe como gerenciar seu pensamento, você sabe como gerenciar sua emoção, você sabe como gerenciar seu corpo, sua química, sua energia. Se você sabe como gerenciar tudo isso, o que importa se você entrar no inferno? Pergunto, se você está bem gerenciado, se você há um céu dentro de você, o que importa para onde você vai? O inferno também será um lugar interessante para ir? Mas se você é mal gerenciado, então você quer estar em um lugar agradável o tempo todo, você não vai sair por nada. Eu não estou dizendo que isso é errado, isso é contra a natureza, porque na natureza, cada vida aspira a ser tudo o que pode ser, não é? Toda vida está naturalmente aspirando. Isso não é uma filosofia, isso não é uma ideologia que você deve fazer isso ou aquilo. É natural e intrínseco para toda a vida que ela faça tudo o que pode. De uma minhoca a um inseto, a um pássaro, a um animal, a uma árvore, cada um deles está tentando ser uma vida plena. Se você ir contra isso, simplesmente por causa do medo de sofrer, então, todas as possibilidades de explorar a natureza de ser humano, a tremenda imensidão de ser humano, será perdida para a humanidade. Hoje você verá isso em todos os lugares, quando as pessoas dizem, eu sou apenas humano. Elas estão falando sobre as limitações de ser humano. Elas não estão falando sobre as possibilidades de ser humano, não é? Se somos a espécie mais inteligente do planeta, se somos a espécie mais capacitada do planeta, deveríamos estar falando de nossas possibilidades ou deveríamos estar falando de nossas limitações? Sempre que alguém escreve ou diz, somos humanos, eles estão sempre se referindo às suas limitações, nunca às possibilidades de ser humano. Isso é porque as coisas mais fundamentais não foram ensinadas em nossos sistemas de ensino. Como lidar com seu pensamento e com sua emoção? O seu drama psicológico saiu de controle? É um drama mal dirigido, acredite em mim. Se fosse um drama bem dirigido, você chegaria à conclusão que quiser, não é?
Por ser um drama mal dirigido, quase qualquer um pode tomar conta dele? Quem é o diretor do seu drama psicológico? Praticamente qualquer pessoa, não é mesmo? Qualquer pessoa pode transformá-lo em uma tragédia? A razão pela qual as pessoas ainda nem sequer aprenderam a gerenciar seus pensamentos e emoções, quando você chega aos 10 anos, você já deveria ter aprendido. Aos 60, as pessoas ainda não sabem como gerenciar seus pensamentos e emoções. Elas estão paradas como fantasmas em suas vidas. Elas não precisam da ajuda de ninguém, podem continuar infinitamente criando sofrimento para si mesmas. Agora, suponha que você não sabe como... Você tem mãos normais e você não sabe como usá-las. Do que você se chamaria? Não, diga a si mesmo, não para mim, tudo bem. O que quer que você pense. Se você tem um processo normal de faculdade mental e você não sabe como usá-lo, isso significa a mesma coisa? Sim ou não? Significa a mesma coisa ou não? Você não tem uma mão normal, então você não pode usá-la? Isso é diferente? Olharemos para você com compaixão? Mas você tem uma mão normal e você não sabe como usá-la? Seja qual for a palavra que você usou para se chamar, não me diga, mas a mesma coisa vale se você não souber como usar seu pensamento e sua emoção para o seu bem-estar, não é? Por mau gerenciamento? Porque os fundamentos da vida não são compreendidos? Qual é a natureza da minha existência? Se você não souber disso, como vai gerenciá-la? Somente se você compreender a natureza de algo, então você aprenderá a gerenciar isso, não é? Você nem sequer vê o que é, como gerenciá-lo, não há como gerenciá-lo. Então, antes de mais nada, é por isso que se chama realização. Você deve entender isso. Neste país, nesta cultura, nunca nos referimos a nenhum tipo de realização espiritual como um feito. Dizemos apenas que é uma realização. Realização significa você simplesmente viu o que já está lá. Você não inventou nada. Você não escalou o topo de uma montanha. Você está começando a ver tudo apenas do jeito que é, mas isso se tornou tamanha raridade que está sendo muito valorizada. Alguém me perguntou 3 dias atrás, eu estava em Kerala. Sadhguru, você parece saber tudo. Eu disse, veja, há apenas uma coisa que eu sei. Eu conheço essa coisa, da sua origem até o seu fim. Ei, por quê? Eu disse apenas uma coisa, e por que vocês estão batendo palmas? Conheço apenas essa única coisa, mas... porque a natureza da experiência humana é tal que você sabe tudo apenas através deste aqui, não é? A palavra Nadi Shuddhi, literalmente, significa limpar os nadis. Quando dizemos nadis, não estamos falando dos 72 mil. Porque esses 72 mil são apenas um ramo dos 2 nadis básicos, o Pingala e o Ida. 36 mil se ramificam do Pingala, 36 mil se ramificam do Ida. Esta é a fisiologia energética de um ser humano. Quando dizemos Nadi Shuddhi, estamos falando de purificar fundamentalmente o Pingala e o Ida, para que o sistema energético funcione em equilíbrio. Existe uma conexão entre sua respiração e sua estrutura mental. Trazer equilíbrio ao seu pensamento é um passo muito importante que você precisa dar, se quiser trazer equilíbrio à sua atividade, sua emoção e os resultados de sua vida. E o impacto que você causa na vida de outras pessoas, Nadi Shuddhi desempenha um papel importante. Como praticar Nadi Shuddhi? Ela irá demonstrar. Por favor, observe. Sente com as pernas cruzadas, com a coluna confortavelmente ereta, olhos fechados. A mão esquerda deve estar relaxada e posicionada no meio do seu colo, com a palma voltada para cima. Use apenas a mão direita. Use o polegar e o dedo anelar. Dobre os dedos, médio e indicador. O anelar e o dedo mínimo são mantidos em linha reta, lado a lado, mantendo contato.
Agora bloqueie sua narina direita com o polegar e inspire pela narina esquerda. Após completar a inspiração, expire através da mesma narina. Da mesma forma, usando o dedo anelar, bloqueie sua narina esquerda e inspire pela narina direita. Em seguida, expire pela mesma narina. Novamente, bloqueie a direita e abra a esquerda. Inspire e expire. Continue fazendo isso. Concentre-se em sua respiração. Então, quando você faz o Nadi Shuddhi, o mais importante é inspirar e expirar completamente, da forma mais lenta e gentil que for possível para você. Você não deve fazer nenhum som ao expirar ou inspirar. Então, para que isso aconteça, você só precisa se lembrar de um ponto básico para que o Nadi Shuddhi aconteça por si só. Você sempre mudará após cada expiração. Então, isso significa, qualquer que seja a narina que você inspira, será a mesma que você expira. Faça Nadi Shuddhi por no mínimo 4 minutos. Algumas correções para a prática. Não mantenha a mão esquerda na coxa. A mão esquerda deve estar relaxada e posicionada no meio do seu colo. Para esclarecer, na mão direita, você usa apenas o polegar e o dedo anelar. O anelar e o dedo mínimo permanecem retos e juntos mantendo contato. Dobre o dedo médio e o indicador. Se você não for capaz de mantê-los retos, faça o melhor que puder. Além disso, há uma tendência de manter a cabeça abaixada ou virada para um dos lados. Inconscientemente, seu rosto pode se inclinar para um lado ou para outro. Sua cabeça deve estar reta. Se você mantiver isso, seu sistema chegará a um equilíbrio muito rapidamente. Certifique-se de não estar pressionando com muita força a parte inferior da narina. Localize o osso septal na sua narina direita, apenas 1 milímetro abaixo. Se você colocar o polegar com uma pressão mínima, você pode bloquear a narina de forma eficaz, então nenhum ar poderá escapar. Certifique-se de que você não está respirando superficialmente, fazendo respiração natural, ou prendendo a respiração. Faça uma completa inspiração e uma completa expiração. Vamos fazer Nadi Shuddhi juntos agora. Sente-se numa postura de pernas cruzadas, com a coluna confortavelmente ereta. Se você não conseguir se sentar no chão, você pode sentar em uma cadeira, cruzando as pernas na altura dos tornozelos. A mão esquerda deve estar relaxada e posicionada no meio do seu colo, com a palma voltada para cima. Use apenas a mão direita. Use o polegar e o dedo anelar. Dobre o dedo médio e indicador. O anelar e o dedo mínimo são mantidos em linha reta, lado a lado, mantendo contato. Feche os olhos. Agora bloqueie sua narina direita com o polegar e inspire pela narina esquerda. Após completar a inspiração, expire através da mesma narina. Da mesma forma, usando o dedo anelar, bloqueie sua narina esquerda e inspire pela narina direita. Em seguida, expire pela mesma narina. Novamente, bloqueie a direita e abra a esquerda. Inspire e expire. Continue fazendo isso até pedirmos que você pare. Concentre-se na sua respiração. A respiração é uma completa inspiração e uma completa expiração. Faça da forma mais devagar e gentil que puder. Esteja certo de que sua coluna está confortavelmente ereta. Certifique-se de que sua cabeça está reta. Continue focado na sua respiração. Termine com uma expiração pela narina esquerda e pare. Por favor, devagar, abra os olhos. A paz não é o objetivo supremo da vida?
é o requisito mais fundamental. Se você a mantiver como o objetivo supremo de sua vida, você irá apenas descansar em paz.